Tá chorando por quê? Alguém já te fez essa pergunta? Ou você já direcionou a alguém? É uma pergunta muito recorrente. Às vezes a gente não sabe nem por que está chorando, mas está chorando. Ou vê alguém passando por isso. E é essa a nossa reflexão de hoje. Setembro é um mês que, de alguns anos para cá, vem sendo dedicado, né, chamado de Setembro Amarelo, porque ele é dedicado à prevenção do suicídio e às doenças mentais que podem levar a isso. E a principal delas é a depressão. Para quem ainda não sabe, depressão é uma doença, embora muita gente ache que é frescura. Tá deprimido por quê? Você não tem motivo para isso? Tá te faltando comida? Você é jovem, ainda não viu nada da vida. Tá chorando por quê? Ah, isso é falta de um serviço, isso é falta de um tanque de roupa para lavar, isso é falta de ter o que fazer. Essas são coisas, são falas recorrentes de pessoas que infelizmente ainda não tratam a depressão como uma doença séria que pode matar e que mata milhares de pessoas pelo mundo. O suicídio é a segunda maior causa de morte entre os jovens de 15 a 24 anos hoje no mundo. Então, é algo para a gente falar. Historicamente, nós temos várias, se nós formos estudar, nós temos vários artistas, várias pessoas, inclusive pessoas muito famosas. Vou dar um exemplo, Clarice Lispector, né, uma escritora muito famosa, que sofria de depressão, e vários outros nomes também. A depressão, ela não escolhe idade, ela pode acontecer com pessoas novas, com pessoas mais velhas, ela não escolhe sexo e ela não escolhe renda. Ela pode acontecer com pessoas ricas e ela pode acontecer com pessoas pobres. Então, ela é muito comum. Mas eu não venho aqui hoje para simplesmente falar, dar explicações muito detalhadas da depressão. O objetivo desse vídeo é chamar a atenção para a diferença entre depressão e tristeza. Tristeza todo mundo tem alguma na vida. Todo mundo já passou por momentos tristes. É impossível você viver toda uma vida, do dia do seu nascimento até o dia da morte, sem nunca ter passado um momento triste. Nem que seja uma cacetada que você tomou em algum lugar. Ou seja, perder pessoas, ficar desempregado, ou perder relacionamentos, separações, tudo isso é motivo de tristeza. Mas a tristeza, ela tem sempre uma causa específica e ela tem uma duração específica também. Não é comum uma pessoa ficar de luto pelo resto da vida. Você tem um tempo dedicado ao luto. Assim como não é comum você ficar deprimido que perdeu um emprego o resto da vida. Mas esses dois exemplos que eu dei podem ocasionar uma depressão. Uma pessoa que não consegue resolver um luto pode entrar em depressão. E assim como tantas outras coisas. A depressão, ela não precisa necessariamente de uma causa aparente. Ah, eu estou deprimido por quê? A depressão é uma doença. E o profissional responsável por isso são dois, basicamente: psicólogo e psiquiatra. Psiquiatra, na verdade, é um médico e ele trata, em linhas gerais, a partir de remédios, porque muitas vezes, dependendo do grau da depressão, a pessoa precisa de intervenção farmacológica, ela precisa de remédios para dosar o nível de dopamina, de serotonina e de tantos outros hormônios importantes. Mas a pessoa também precisa de psicólogo, que é um outro profissional. Às vezes a gente confunde, mistura tudo, acha que psicólogo é médico de maluco e que psiquiatra é médico de doido. Não é nada disso, tá, gente? Esse é o grande tabu e é o grande preconceito que a gente precisa vencer. Primeira coisa é reconhecer e pedir ajuda. Mas às vezes, dependendo do grau que a pessoa está mergulhado nisso daí, ela não consegue sequer pedir ajuda. Então, se você convive ou vê traços de depressão em alguém do seu círculo próximo e você tem condição de ajudar, estimule, né? Porque às vezes a pessoa ainda consegue ela sozinha caminhar até ajuda, mas às vezes não. Outra coisa importante é o seguinte:
existe aí, eu não sou muito fã da literatura de autoajuda, até existem um livro ou outro que possa ser bom, mas de um modo geral, a literatura de autoajuda não costuma ajudar muito as pessoas, porque em linhas gerais ela costuma trabalhar o quê? A ideia de que você pode tudo, basta sonhar e acreditar. Isso seria assim, o resumo de quase toda a literatura de autoajuda. É a crença em si mesmo, de que você é capaz de tudo, você pode tudo e pode resolver tudo. Então, não adianta comprar 5, 10 livros de autoajuda, desses que vendem milhões aí, achando que vai curar uma depressão. A gente precisa de ajuda profissional. Existem outros profissionais também, complementares, um terapeuta ocupacional e outros que podem ajudar. Mas os dois principais são esses. É psicólogo e psiquiatra. Né? Muitas vezes os dois fazendo um trabalho junto é importante. Mas como saber se uma pessoa tem depressão? Procurando esses profissionais. Na maior parte das vezes, a depressão ela não tem uma causa específica e ela costuma alterar a rotina da pessoa. A pessoa começa a deixar de trabalhar, ela começa a deixar de se cuidar, ou algumas vezes também não. Ela pode continuar trabalhando, aparentemente rindo, e ter uma depressão, porque ela se mostra em diferentes faces. Não é só aquela pessoa que quer ficar trancada num quarto escuro sem comer que tem depressão. E nós temos aqui, eu até separei alguns nomes de pessoas importantes, famosas, né, para você ver que não é algo que acomete só um determinado grupo, mas é algo que está presente em toda a sociedade. Nós temos aqui o caso do Phil Collins, do Robin Williams, né, aquele ator maravilhoso que infelizmente se suicidou. Nós temos aqui, no caso, a Clarice Lispector, uma escritora também famosíssima, que teve depressão. Nós temos o caso do músico Chorão, que infelizmente, né, não foi possível salvá-lo. Nós temos casos de pessoas recuperadas, como o padre Marcelo Rossi, que também teve depressão profunda. E temos muitos outros. Esses são só alguns, assim, nacionalmente, até internacionalmente conhecidos. Então, a primeira coisa que eu quero chamar a atenção hoje, tristeza é diferente de depressão. Nem todo mundo que está triste está deprimido, porque senão também a gente vai sair medicando todo mundo. E aí existe um interesse da indústria farmacêutica também por trás disso, de sair medicalizando a população. Hoje em dia tudo é um remédio. Ah, tá triste? Toma um remédio. Também não é assim. Ah, não tá bem? Toma um remédio. Tem toda uma indústria farmacêutica aí, tem todo um lobby aí por trás disso, tá? Porém, em alguns casos ela é necessária. Como diferenciar, que é o X da questão. E aí que entra o profissional. Não adianta procurar no Google, não adianta procurar na literatura de autoajuda, porque os sintomas muitas vezes são parecidos, são genéricos, e só um profissional com experiência vai poder te ajudar nesse sentido, tá? Então, depressão não é frescura. Se você percebe que a sua rotina está sendo alterada, que você não está mais conseguindo fazer as coisas que você fazia antes, que você não está mais tendo graça nas coisas, entenda bem, pode ser um sinal de depressão. Procure ajuda ou procure alguém da sua confiança que possa te acompanhar nessa ajuda, tá, gente? Então, assim, e principalmente agora nessa quarentena, uma coisa importante, nesse momento único, né, que a gente está vivendo nesse início de século XXI, que inclusive está mexendo com muita gente. Está mexendo com relacionamentos familiares, está mexendo com relações de trabalho, está mexendo com a convivência humana. O ser humano mudou a forma de conviver. E isso, em alguns casos, em algumas pessoas, pode ocasionar a depressão. Depressão não é falta de trabalho, depressão não é frescura, depressão não é bobagem. Existe, inclusive, depressão infantil. É mais raro, mas existe, tá?
E aí eu termino hoje com um poema de uma pessoa famosa, Clarice Lispector, uma escritora espetacular, fantástica, que sofria de depressão. Fica como reflexão. O sonho. Sonhe com aquilo que você quer ser, porque você possui apenas uma vida e nela só tem uma chance de fazer aquilo que quer. Tenha felicidade bastante para fazê-la doce, dificuldades para fazê-la forte, tristeza para fazê-la humana e esperança suficiente para fazê-la feliz. As pessoas mais felizes não têm as melhores coisas, elas sabem fazer o melhor das oportunidades que aparecem em seus caminhos. A felicidade aparece para aqueles que choram, para aqueles que se machucam, para aqueles que buscam e tentam sempre, e para aqueles que reconhecem a importância das pessoas que passaram por suas vidas. Clarice Lispector. Tá chorando por quê? Vamos pensar?